Olá, meu irmão e minha irmã, sejam bem-vindos ao programa Papo de Fé na Catedral. E hoje nós temos aqui um convidado muito especial e eu quero ver se vocês conseguem adivinhar. Ele é o filho da dona Josefa e do senhor Heleno. Ele veio de Araruna, estado da Paraíba. Já conseguiram adivinhar? Não? É o nosso querido Padre Leonardo. Vem para cá, Padre. Prazer vê-lo aqui, viu? Fique à vontade. O prazer é meu. Muito obrigado pelo convite. Olha, obrigado a sua disponibilidade, né? Imagina. Quer dizer que o senhor veio de Araruna, nasceu em Araruna? Sim, Araruna. E fica perto, 165 quilômetros de João Pessoa, né? Sim, Araruna existe. A cidade de Araruna é em uma serra, a região serrana da Paraíba. Eu nasci em Araruna, mas eu vivi toda a minha vida em Cacimba de Dentro. Cacimba de Dentro? Que é a cidade vizinha a Araruna. Mas Cacimba é fundo? Não. É um pouco fundo na sede do município, né? Ela é uma região de muitas pedras, né? Antigamente existiam muitas cacimbas. Cacimba é um poço de onde brota água. Cacimba é um poço de onde brota água, é isso. E no Nordeste, onde brota água, é o oásis. É o oásis. Então, Cacimba de Dentro fica na mesma serra de Araruna, região serrana de Araruna, e eu me criei lá, eu fui criado em Cacimba de Dentro. Tem problema de água lá naquela região? Tem problema de água, apesar de todas essas complicações que existem com relação ao clima, tudo. Embora seja uma região que antigamente tinha muitas cacimbas, hoje existe problema de água ainda. Porque lá é o interior mesmo, né? É região do interior, lá deve ter uma área rural muito boa. Sim. Seus pais trabalhavam na área rural? Sim, meus pais eram agricultores. Puxa vida. Agricultores. Lá existe muitas pequenas porções de terra, cada um com suas pequenas porções de terra, e as pessoas mais antigamente, viviam da agricultura de subsistência. Então, plantavam no inverno para comer o ano inteiro. Mas quando o inverno não era tão bom assim, tinha que se virar com outras coisas. Tinha que ser resiliente, tinha que saber se adaptar à seca, às regiões. Porque apesar... desculpa, eu acabei... Não era para usar essa palavra, apesar. Não, pode seguir em frente aqui. Certo. Embora seja uma região serrana, ainda com condições melhores do que na região. Certo. Existe muita, por conta do clima do Nordeste, né, existe muita instabilidade de clima, de economia também. O senhor chegou a trabalhar na roça, não? Não chegou. Não cheguei a trabalhar na roça, não. Mas quando eu era criança, 5, 6 anos, eu ia com os meus irmãos e com os meus pais pro roçado. Né? Que gostoso. Então a gente ia, era mais brincadeira de criança. Né? Porque você ia lá e plantava o feijão, né? Mas cavar e planejar o roçado, não. Mas eu tenho na memória os instantes em que eu ia enquanto criança para ficar no roçado, para ficar junto com os pais. Eu adoro a área rural. Sim, né? Eu adoro. Eu acho, nossa, formidável, né? Um ambiente gostoso, né? Sem barulho, né? Porque aqui na cidade a gente sofre muito com tudo isso, né? A poluição. E lá deve ser um clima, por ser até serra, um clima bem tranquilo, né? Bem ameno para vocês, né? Para quem é de lá, porque para nós é muito calor, né? A gente é acostumado aqui com o clima mais... Sim, aqui o clima é mais tranquilo. Mas lá, durante o inverno, nessa região, chega a 16 graus. Poxa, é friozinho. Friozinho, a gente coloca blusa. Então, é legal, o clima é legal. E embora estando no verão, à noite o clima dá uma refrescada, bem gostosa. Gostoso. Mas aí em 2006, você veio para Osasco? Em 2006 eu vim para Osasco. O meu pai é agricultor, sempre trabalhou na agricultura, mas como eu dizia ao senhor, nos períodos em que a seca era mais forte, ele trabalhava de pedreiro. Tá.
Então, meu pai é pedreiro também. Hoje já aposentado. Mas aí, meus irmãos vieram para cá, morar em São Paulo, e um irmão meu precisou construir a casa dele aqui. E aí, meu pai veio para cá para ajudar o meu irmão. Puxa vida. Meu pai veio em 2005. 2005. E aí, ele foi prolongando a ficada. Eu falei, não, eu vou voltar para ficar com os meus pais. E aí, como meu pai veio e minha mãe antes, no final de 2006 eu vim. Com o tempo, ele veio só para construir a casa do meu irmão. Ele foi embora e eu fiquei. Você ajudou na construção? Ajudei na construção. Ah, bom, né? Ajudei meu pai em construção, né? Tá não certo. nessa construção, mas ajudei. Cheguei a ajudar. Chegou a ajudar, né? Em construção. Serviço duro, né? Sim. Nossa Senhora. E hobbies? Você tem algum hobby? Gosta de música? Hobby, gosto de música. Toca alguma coisa? Não. Infelizmente não. Eu fui aprender a tocar violão uma vez, mas não... as aulas acabou por algumas questões não indo para frente, aí eu parei. Mas eu gosto de música, MPB. Como bom nordestino, gosto de forró. Mas o forró de Luiz Gonzaga. Nossa, claro, eu adoro o Luiz Gonzaga, muito bom, né? Sim. Gosto de poesias. Gosto de poesias. A poesia, eu acho que ela traduz muito os anseios da alma lá de dentro. Fala muito de dentro da alma, então. Bacana, né? Eu gosto de poesia. E de esportes eu gosto de pedalar. Gosta de pedalar? Isso. Poxa, que bom. E cozinhar? Cozinhar não. Não, mas não faz nem um ovinho frito? Um ovinho frito quando precisa. Um arroz, um ovinho frito, um café. Mas já tá bom, né? Pronto, já dá pra se virar. É isso aí. Que comida o senhor gosta, padre? Assim, uma comida diferente que o senhor tenha... Olha, eu costumo comer de tudo, né? Mas existem as particularidades das comidas do Nordeste, que eu gosto também. Então, lá tem o que aqui a gente chama de sarapatel, lá a gente chama de picado, né? Que são os miúdos do boi ou do porco. Parte de intestino do porco que você corta, né, e cozinha lá, então com várias coisas, coloca ali, então eu gosto disso. Como se fosse uma sopa? É como se fosse uma feijoada, mas sem feijão, apenas com partes do intestino do porco. Que interessante. Sarapatel. Sarapatel, né? Aqui em São Paulo a gente chama de sarapatel. Lá chama de picado, na minha região. Picado. E é bom. Isso, é bom. Come com arroz? Come com arroz, com feijão. Com o que tiver. Tem o próprio molho, como se fosse uma carne guisada. Então tem o próprio molho do sarapatel. E aí isso é muito bom. Também parecido com esse, tem a buchada de bode. Buchada de bode, também é parecido com isso, só que pegam partes do intestino do bode e esses mesmos ingredientes você coloca e costura. Fica uma bola e é muito gostoso. Poxa. Então, isso é comida típica do Nordeste, então a gente gosta. Quem é de lá gosta. Sendo bem feito é uma delícia. Você que está nos assistindo, olha, mande para nós aí a receita do sarapatel
e da buchada de bode. Isso. E aí a gente vai mostrar pro padre se tá tudo certo, né? Minha mãe faz divinamente. Que bom. É o sabor da infância, não? Sim, é gostoso. Eu tenho alguns sabores também da minha infância. É interessante legal, isso, né? E quando era criança, o que o senhor costumava... Comia alguma coisinha diferente lá? Quando eu era criança... Estamos pegando aqui as coisas do padre. Quando eu era criança no Nordeste, existe um tipo de formiga. Formiga? Formiga. Que a gente chama tanajura. Então existia esse... Aqui nós chamamos de içá. Içá aqui no São Paulo. A gente ia no formigueiro. Existe um período em que elas saem para fora e elas saem todas gordas. Beleza, hein? Mais gorda melhor, né? Saíam todas gordas e a gente pegava, tirava a asinha, que ela criava uma asa, e a gente fritava essa tanajura. Era uma delícia. Nossa, ficava que nem um amendoim. Ficava que nem um amendoim. Gostoso, muito gostoso. Comeria hoje? Hoje não. Quando eu era criança, eu comia. Hoje não. São sabores da infância, né? Que a gente Mas eu tem. gosto, hoje em dia eu gosto de massas. E filme, o senhor gosta de assistir? Filme eu assisto muito pouco. Não dá tempo também. Muito pouco. Filmes, muito pouco. Tá. Mas filmes, quando eu gosto de assistir, é quando tem algum sentido de vida, quando passa uma mensagem legal, bacana. Tem uns filmes que... Tem muita coisa ruim, né, que a gente vê e tal, mas tem muita coisa boa, né? Sim, tem muita produção legal. Eu sei que o padre, a ordenação é um momento de grande alegria, né? Sim. Então é uma conquista, 10 anos praticamente, né, estudando, né? Fora essa alegria, o que o senhor lembra, assim, de uma coisa que o senhor se sentiu muito feliz na sua vida? Muito feliz? Fora a ordenação... Eu acho que não tem um momento exclusivo, né? Existem momentos quando eu estou com os meus pais, é a minha alegria, a minha felicidade, como eu não estou com eles sempre. Então, quando a gente se reúne em família, isso me traz muita felicidade. Que bom, Muita felicidade. Eu imagino, né? Eles estão distantes, né? Sim, o senhor está distante deles, né? Então, estar junto com os meus irmãos, estar junto com os meus pais, me traz muita alegria. O senhor tem quantos irmãos? Somos em 7. Meus pais tiveram 7 filhos. E o senhor qual é o... Eu sou o último. O caçulinha. Caçulinha. O 7º, eu sou justamente o 7º. Eu sou o último. Que legal. E nós tivemos uma perca, né? Um irmão meu faleceu de acidente em 2015. Essa foi uma tristeza muito profunda para toda a família. Nossa, imagina. Então, perder alguém é uma dor que a gente sente na nossa própria existência. Né? Então, só quem perdeu alguém muito próximo, um irmão, um filho, um pai, é que sabe o que é essa dor. Né? Não dá nem pra gente explicar. Não dá. Eu costumo dizer, é uma dor na nossa própria existência, é uma dor na nossa alma. É diferente de uma dor física que a gente sente, coloca um remédio, passa, mas a dor de perder é uma alguém, dor que o tempo vai curando, né? Isso. E nunca consegue cicatrizar tudo. Sim, né? o tempo vai ajudando a gente a conviver com ela. Conviver, é verdade. O tempo ajuda a gente a conviver. Então essa foi uma grande tristeza. A pergunta foi sobre alegria. Não, mas é importantíssimo, né? As duas coisas andam juntas, né? Claro. Os contrários andam juntos. Claro. Padre, vamos falar um pouquinho do seu sacerdócio, né? Se o senhor não fosse padre, não era padre, o que o senhor seria? Se eu não fosse padre... eu seria, acho que um professor, um dentista, eu gosto de dente. Poxa, eu gostaria de estar nessa área da saúde aí. Sim, quem sabe na área da saúde ou da educação. Eu, antes de ser advogado, eu pensava também em ser dentista, sabe? Me preparei todo nos vestibulares na época e tudo mais e tal, mas daí eu pensei bem e falei, não é pra mim não, eu fiz direito. Então seria ou a área da saúde ou da educação? Que legal.
Isso, o senhor foi ordenado em 2018, né? Aqui na Catedral, né? Sim, 2018. E o que fez o senhor ser um sacerdote? O que lhe chamou a atenção para seguir essa trilha, essa caminhada que é difícil, não é? Sim, mas desde pequeno eu já participava da comunidade lá em Cacimba de Dentro. Então, desde pequeno, eu sou de uma família católica, de berço católico. Então, os meus pais, eles diziam, olha, aquele foi o padre que te batizou, e apontava para o padre. Aquele padre foi o mesmo que realizou o casamento, batizou os meus filhos todos. Então, tinha uma imagem legal, uma imagem bacana da própria igreja e do sacerdócio. Depois, quando eu não ia para a igreja com a minha mãe, eu ia com os vizinhos. Nunca nunca se afastou. Isso. Depois eu pedi para minha mãe para entrar na catequese. Mãe, eu quero entrar na catequese. Vi as crianças indo, né? Eu quero me juntar com essas crianças. E aí fui, minha mãe colocou, fez a inscrição. E ao longo da caminhada isso foi brotando no próprio coração, né? A gente chama que é chamado de Deus. A gente não tem dúvida, nós que temos fé. Claro. É Deus quem, para nós que temos fé, é Deus quem conduz a história. Verdade. A nossa história não está nas nossas próprias mãos, nem no acaso. Mas para nós que temos fé, é o próprio Deus quem vai conduzindo a história. Então, olhando para trás, hoje eu percebo, olha, quando eu ia para a missa com os vizinhos, ou quando eu ia para a missa com as minhas irmãs, quando eu ia para a missa e os meus pais apontavam, olha, aquele é o padre que te batizou, quem te batizou foi esse, quem realizou a cerimônia do casamento foi esse. Eu acho que Deus já estava preparando, conduzindo a história. Conduzindo a história. E aí a gente vê, hoje a gente interpreta como sinais de Deus. Certo. A gente já tem elementos para dizer, olha, ali já estava tendo alguns sinais de Deus e Deus conduzindo a própria história, a nossa história pessoal. É porque não é um estalo, não, é um processo. É um processo. Né? É um processo que vai acontecendo na vida. E né? se tiver esse estalo, porque existe muitas histórias assim, é porque existiu antes alguma base. Porque chega um momento em que você decide, né? Lógico, né? O caminho e tudo, mas tem um processo todo. Agora a importância de uma mãe, de um pai na vida, né? De uma criança. É o que a gente comenta aqui também no nosso programa. Você que é pai, você que é mãe, sabe? Traga seu filho para a igreja, nem que seja pequeno, às vezes um bebê, mas traga, né? Não importa que ele chore aqui, né, padre? Não importa não importa que a criança queira sair da missa na hora. Então, não importa. Quantas vezes eu saí da missa? Sim, a gente quando era criança. Você está dizendo um brinquedo. Minha mãe, olha, já está perto de terminar, fica aí. Mas é importante a presença, traga seu filho, sua filha. Muito importante essa convivência na igreja, que a igreja só tem coisas boas. Né? A igreja não tem nada ruim, né, padre? Sim. Graças a Deus a gente tem isso na nossa vida. Padre, onde o senhor celebrou a primeira missa? A primeira missa eu tive a graça de celebrar na nossa catedral. Poxa, começou já numa catedral, hein? Foi aqui na catedral. Como eu era diácono aqui na catedral, diácono, né? Isso, exercia o ministério diaconal aqui. Aí fiquei com essa graça de celebrar aqui na catedral a primeira missa. Que legal. Estava nervoso? Bastante nervoso. Nervoso, emocionado. É muita graça, né, pra gente. E estava cheia, lógico. A igreja estava cheia.
Meus pais, meus irmãos, meus eles parentes vieram para a ordenação e ficaram na primeira missa. O senhor trabalhou muito tempo aqui também, né, na catedral, Sim, como vigário, né? Enquanto diácono e acho que uns 7 meses como vigário. Aqui tudo é grande, né? Aqui tudo é grande. Quando eu cheguei, eu me espantei, né? Eu cheguei para Maria Antônia da liturgia. Falei, Maria Antônia, me ajude, que é muita coisa. É muito grande. O que acontece? Cada comunidade da diocese tem sua particularidade. Tem suas características próprias. Tem suas particularidades infinitas, né? Nós vamos fazer, agora terá uma instalação de uma nova paróquia, então são 90 paróquias na diocese. Nossa. E cada diocese tem sua particularidade. Só que a nossa catedral, por graça de Deus, ela reúne todas essas particularidades, porque todos os fiéis da diocese vêm aqui. Aqui todos. Claro, tem uma vida, né? A comunidade tem uma paróquia ativa aqui, além de ser uma catedral. Mas vem muita gente. Vem muita gente. Dos 4 cantos da diocese, vem gente aqui na catedral para ser atendido, enquanto confissão, enquanto aconselhamento. Fazem isso nas paróquias, mas vem aqui na catedral e tem essa característica. A catedral de Osasco tem essa característica de mãe. É mãe de todas essas outras paróquias. Então nós recebemos, e quando eu estava aqui, recebia fiéis de todos os lugares. Todas as gentes vêm aqui. Então a catedral é muito grande. Os padres falam também para nós que no domingo são 5 missas, né? E dá a impressão que são 5 assembleias diferentes. Sim. E com as suas particularidades, com as suas questões, né? Quer dizer, e 5 missas lotadas. Nós temos aqui quase de 6 a 7 mil pessoas por domingo. Né? Aliás, fim de semana, vai o sábado e o domingo. Por aí é muita gente, né? É muita gente. Então, isso faz com que o diácono que aqui trabalha, o vigário que aqui está, aprenda muito com todas essas particularidades que vêm e se reúnem aqui. É isso que eu ia falar, né? Uma escola, né? Para um padre, uma escola, sacerdote. Sim, né? sim. E as primícias do meu sacerdócio foi aqui, né? Foi tudo aqui. Foi aqui. A primeira missa e as primícias, né? Uhum. As primeiras confissões, os primeiros aconselhamentos. Vai aprendendo, aqui. Porque a gente sabe, por mais preparação que se tenha, é na prática que a gente vai... Isso, é na prática que a gente aprende mesmo e ouvindo os anseios, o coração dos fiéis. Aqui tem essa proximidade, os fiéis vêm realmente à catedral buscar isso. Isso é bonito na nossa catedral. Porque tem muitas dioceses que a catedral não tem vida ativa como a nossa. É um pouco diferente. A gente conhece outras catedrais, ela é um pouco diferente. Aqui, talvez por ter sido uma matriz, né? E depois, a partir de 1989, catedral, não perdeu essa característica. Né? E aqui também o que é bonito é a devoção a Santo Antônio. Nossa. A devoção a Santo Antônio. A gente chega em algumas comunidades, em algumas paróquias, em que existe uma distância do santo padroeiro para com o fiel. Como se o santo tivesse existido há anos atrás. E aqui na catedral, Santo Antônio está aqui agora. Está vivo. Está vivo no meio do povo. Está aqui Santo Antônio. Eles dizem, olha, eu pedi a graça e ele me deu. E eu vim agradecer a Santo Antônio. O senhor sabe que antes da pandemia, né, em 2019, nós pensamos assim, idealizando, falamos assim, bom, pera um pouquinho, todo mundo fala sempre daqueles milagres que foram realizados por Santo Antônio, né, dos peixes, enfim, toda aquela... E hoje? E aí nós fizemos um chamado para os nossos paroquianos, né, e enfim, para a comunidade toda. Foi impressionante. Sim. O número de milagres que são realizados. Eu via isso quando eu estava aqui, doutor. Então, as pessoas chegavam, padre, eu pedi uma graça para Santo Antônio e ele me concedeu. E eu vim agradecer. Não é à toa, né, que é um santo muito querido, muito... A devoção aqui na nossa catedral a Santo Antônio, na cidade de Osasco, é muito forte. Muito forte, né? E depois o senhor saiu, foi ser administrador paroquial? E depois foi pároco? Fui pároco. Qual que é a diferença? Eu
Não compreendo muito essa parte. O que acontece? O pároco é o cura de almas daquela porção do povo de Deus. Tá. O pároco é o cura de almas daquela porção. O pároco é sempre um padre. Tá. Sempre um padre. Okay. O administrador paroquial não necessariamente precisa ser o padre. Mas, na praxis, no modus operandi, o administrador é sempre provisório. Então, provisoriamente, ele é administrador para depois ser pároco. Ah, tá. É provisório. Provisório. É um tempo provisório até porque o pároco compreende tudo isso. O pároco compreende a administração, o pároco compreende a administração dos sacramentos, o pároco compreende tudo, a cura de almas. O administrador não necessariamente. Tá. Mas aqui na diocese a gente utiliza, o bispo utiliza como um tempo provisório até ele escolher o novo pároco. No caso, ele pode escolher aquele que é administrador ou outro. Como pode colocar outro. Como pode colocar entendi. outro. Interessante. E poucas pessoas sabem disso, né? Isso. Eles ouvem falar, mas não tem assim uma percepção total. Mas na prática, quem é administrador já está com todos os ofícios. Já faz tudo que o padre faz e precisa fazer, né? Sendo padre, já faz tudo que o padre faz. Entendi. Gostaríamos de agradecer as empresas que são nossas patrocinadoras e que tornam possível a realização deste programa. Sem elas não seria possível toda essa realização, porque o nosso objetivo é levar o Evangelho, é mostrar para todos aqueles que se preocupam com a sua fé, que querem conhecer um pouco mais da sua fé. Então, o nosso objetivo é somente esse. E quero agradecer também a todos aqueles que estão atrás das câmeras, nos nossos bastidores. Também sem isso nós não seria possível nós realizarmos tudo isso. Quero agradecer aqui ao Tom, que cuida dos nossos equipamentos, a Luciana, da nossa área de marketing, e hoje também aqui com a presença da Regina, que está nos ajudando. E lá nos bastidores, a Nicole, né, que faz a edição do nosso programa. Quero agradecer também ao senhor Edson Borejo, que é o nosso gerente administrativo. Afinal de contas, tudo aqui, ele que cuida com muito carinho de todo esse nosso trabalho. E não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar o vídeo e se inscreva em nosso canal. Isso é muito importante. Isso também é uma forma de evangelizar. Obrigado e até o próximo.